horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está. Mais um domingo em casa, mais um encontro virtual. E o meu convite para você essa noite é que você se alegre no Senhor. Em Filipenses nós temos a seguinte ordem: alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não estou falando de uma alegria alheia ao que está acontecendo, ao que acontece ao redor, mas uma alegria fundamentada nas promessas do Senhor. A promessa de que Ele estaria conosco todos os dias e de que em breve Ele virá nos buscar. Então vamos cantar soberano. Sobre todos, tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Sobre todos, tu és rei, tu és Senhor. O teu povo te adora, o teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, tua graça é melhor do que viver. O Senhor é santo, vamos declarar. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, tu és digno tu és digno de todo louvor. de todo
Eu te sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Eu Meu canto Senhor, e Ele é o Rei dos Reis, Ele é o ao Pai de Rei amor, que é poderoso Deus, é o Emanuel, e adoro. Diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu canto e adoro. Diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro. Diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia. Muito bom cantar ao Senhor e saber que Ele um dia virá nos buscar. E é por isso que nós podemos nos alegrar. As circunstâncias atuais são passageiras e um dia serão pequenas comparadas à grandeza da eternidade. Vamos cantar. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou.
piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia. Luz. A gente nasce procurando a luz. É ela que nos permite ver e reconhecer tudo à nossa volta. Na ausência dela, andamos perdidos, apenas existimos, incapazes de discernir o lugar onde estamos, o tempo que vivemos.
o caminho à frente dos nossos olhos. Essa é uma boa metáfora para a jornada da vida. Sem luz, não é mais que esperar a morte. Então ficam as perguntas. Com que olhos vemos o mundo que nos cerca? Com que olhos vemos o nosso mundo interior? Medo, ansiedade, descontentamento, confusão, paz, alegria, esperança, salvação, vida ou morte? Buscamos respostas. E nas muitas vozes que pretendem preencher de sentido o coração durante uma jornada carente de resposta e razão, em apenas uma encontrei a luz para o raiar de um novo dia. Ressurreição. Boa noite, queridos. Que bom que a gente está junto novamente. Que bom termos passado por esse momento de música, de adoração, de louvor. Eu espero, eu desejo, eu oro para que nesse momento você tenha experimentado um pouquinho da presença do Senhor. Eu espero que você tenha percebido que Ele está aí com você na sua casa. Deus tem nos dado o privilégio de experimentarmos várias coisas durante esse período e eu tenho sido encorajado com a realidade de que nós somos uma única igreja e nesses domingos nós temos nos expressado, nós temos nos encontrado a partir de vários lugares. Isso tem me encorajado. Sem dúvida nenhuma, esse não é o modelo ideal, esse não é o modelo que nós preferimos. Eu imagino que você deva estar como eu, com saudade de ver pessoas, de saudade de ganhar um abraço, de saudade de ouvir as pessoas adorando. Eu estou com saudade. E a minha palavra para você nesse momento é que espere mais um pouco e já já eu tenho certeza que nós estaremos juntos, reunidos, e vai ser uma grande festa, vai ser uma grande celebração para adorarmos ao Senhor, para exaltarmos o nome dEle, para expressarmos a nossa gratidão todos juntos. Enquanto isso não chega, nós vamos continuar a nossa reflexão bíblica e a partir de hoje com esse novo tema que você acabou de ver, ressurreição. A ideia desse tema me veio à mente um pouco por conta do mês que nós estamos entrando no mês de abril, começando um novo mês, e especialmente hoje, domingo, nós começamos aquilo que conhecemos por Semana Santa. Especialmente hoje, na tradição católica, é comemorado o Domingo de Ramos, na perspectiva do Evangelho, aquele dia em que o Senhor Jesus entra em Jerusalém para ser morto. E aí então tem toda a trajetória de uma semana que vai culminar na sua morte na sexta-feira que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão, e vai ter o seu ápice no domingo pela manhã, domingo da ressurreição. Então nós estamos em uma semana muito especial para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em uma semana que eu diria que é fundamental para que a gente entenda a fé cristã, mas também para que nós vivamos como cristãos. Então essa série ela tem a ver com esse mês, essa série tem a ver um pouco com o calendário cristão, mas essa série também tem a ver com o fato de que eu e você, todos nós, o mundo inteiro, está vivendo uma realidade que precisa ser percebida de um jeito diferente. E o melhor jeito de entendermos toda essa realidade é a partir da luz da ressurreição. Nós precisamos ler o nosso mundo, nós precisamos interpretar aquilo que nós estamos vendo a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse mês de abril, por todos os domingos do mês, nós vamos tratar sobre isso, sobre a ressurreição, nós vamos tratar sobre os efeitos da ressurreição, nós vamos tratar sobre o que a ressurreição representa, o que a ressurreição ela deve gerar em nós. Especialmente hoje, eu quero iniciar a nossa trajetória falando sobre a Páscoa. Embora nós vamos celebrar a Páscoa no próximo domingo, eu quero falar sobre ela, eu quero que ela seja o nosso ponto de partida e eu quero falar da primeira Páscoa. Mas antes de falarmos sobre ela, é fundamental que nós lembremos um pouco da história de Israel.
porque foi em Israel que a primeira Páscoa foi instituída, foi em Israel que a primeira Páscoa foi celebrada. Então, lembre comigo, Deus chama um homem chamado Abrão para que a partir dele um novo povo comece. Deus chama esse homem para que a partir dele todas as famílias da terra sejam abençoadas. Esse homem, ele tem uma esposa, o nome dessa esposa é Saraí. Deus junta esse homem, e eu chamo Abraão de Abraão, o homem mais comum da terra. E chamo Saraí da mulher mais incomum da terra. As escrituras nos dizem que Saraí ela não podia ter filhos. Deus, ele chama um homem comum, junta com uma mulher incomum e diz para os dois: a partir de vocês eu vou formar um povo numeroso. A partir de vocês eu vou formar uma grande nação. A partir de vocês eu, Deus, vou abençoar todas as famílias da terra. Deus dá a Abraão e Saraí um filho chamado Isaac. Deus dá a Isaac filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Deus dá para Jacó 12 filhos. Um desses filhos, chamado José, ele vai morar no Egito e vai morar por conta da traição dos seus irmãos, da inveja dos seus irmãos, do ciúme dos seus irmãos. Ele vai morar no Egito e ele ocupa uma posição importante no Egito. Os anos passam e agora a terra em que Jacó e os seus 11 filhos viviam, essa terra ela está passando por um momento de fome, de escassez. Esses filhos, eles se deslocam dessa terra até a terra do Egito para encontrar ali comida. Posteriormente, Jacó e os seus filhos, eles se deslocam com toda a sua família. Em Êxodo capítulo 1, verso 5, o texto bíblico informa para nós que chegam no Egito cerca de 70 pessoas, considerando que José já estava lá. Naquela terra, na terra do Egito, o povo de Deus ele vai ser formado. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão vai acontecer e vai acontecer a partir de uma terra, a terra do Egito. O povo vai se multiplicar, o povo vai crescer, o povo vai ficar encorpado. Em Êxodo capítulo 12, nós estamos diante agora não de 70 pessoas, mas nós estamos diante de 2 milhões de pessoas, talvez mais do que 2 milhões de pessoas, conforme alguns estudiosos nos dizem. Êxodo capítulo 12, Deus já tinha levantado um outro homem chamado Moisés para que aquele povo de Deus fosse retirado do Egito. Povo que, à medida que vai crescendo, ele vai sendo usado pelos egípcios, ele vai sendo oprimido pelos egípcios, ele vai sendo escravizado pelos egípcios. Agora, Deus levanta um libertador, um homem chamado Moisés, para tirar esse povo de lá. Em Êxodo capítulo 12, nós vamos nos deparar com a informação de que no dia em que esse povo vai ser tirado da terra do Egito, no dia da libertação, era aniversário, Israel estava no Egito por 430 anos. Em Êxodo capítulo 12, nós vamos nos deparar então com a instituição da Páscoa, da primeira Páscoa, ao mesmo tempo em que estamos diante, paralelamente, a iminência da libertação do povo. De um lado, a celebração de uma grande festa. De outro lado, a libertação definitiva do povo daquela terra de escravidão. Em Êxodo capítulo 12, verso 45, nós nos deparamos com essa informação. Aquele povo estava escravizado por 430 anos. Queridos, obviamente não tenho como contar toda essa história, mas eu quero incentivar você a ler essa história com maior detalhe. Então, se você abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 14, e for até o capítulo 10, verso 29, você vai ter toda a extensão dessa grande história. História que aqui no capítulo 12, ela nos posiciona depois de 9 pragas ter passado pelo Egito.
pragas enviadas pelo Senhor Deus para que Faraó permitisse que aquele povo saísse do Egito, para que Faraó permitisse a libertação daquele povo. Nós temos então, em Êxodo capítulo 12, a instituição de uma refeição que vai marcar aquele momento. E diante disso, nós temos algumas coisas que essa primeira festa, essa Páscoa institui. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12 e a ler os primeiros versículos do capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1, o texto bíblico diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito, para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Neste dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Muito bem. A Páscoa está sendo instituída. A Páscoa é um momento de refeição. O cardápio foi dado, o menu foi estabelecido. Mas essa primeira Páscoa, ela envolve algumas coisas. Ela envolve obediência. Regras foram estabelecidas, regras foram estipuladas para essa refeição pascal, para essa primeira refeição de Páscoa. No dia 10 do primeiro mês, o mês aqui é Nissan ou Abib, uma família ela deveria escolher um cordeiro ou um cabrito. Esse cordeiro ele tinha que ter 1 ano, ele não podia ser defeituoso, ele tinha que ser especial. No dia 14, essa família, quando começasse a entardecer, ela já deveria preparar o sacrifício desse cordeiro ou desse cabrito. O sangue desse animal deveria ser escorrido em uma vasilha para que fosse usado posteriormente. Essa primeira refeição, a instituição da primeira Páscoa, envolvia obediência. Obediência com uma refeição, obediência com um cardápio. Aquele cordeiro deveria ser assado. Ervas amargas, talvez a ideia aqui é do alface, deveriam ser comidas junto com pão sem fermento. Primeira Páscoa, ela envolve obediência, mas ela envolve também confiança. E confiança porque aquele sangue que foi escorrido em uma vasilha, agora ele precisa ser pego e ser passado nos batentes, nos umbrais da porta daquela casa onde ele seria comido, aonde a ceia seria realizada com uma família ou com mais famílias. Isso é interessante, e é interessante porque talvez para mim e para você a gente olhe para essa cena e pense assim, mas que ridículo! O sangue de um animal, por quê? Pelo seguinte, porque naquela noite
a 10ª praga viria sobre a terra do Egito. A 10ª e última praga viria sobre o Egito. Agora não é praga de rã, não é praga de piolho, agora não é praga do rio se transformando em sangue, mas agora é uma praga cabal. Os filhos mais velhos, os primogênitos, eles vão morrer. Mas na casa que tiver os seus umbrais pintados, eles não vão morrer. Eu olho para esse texto e fico pensando, que situação ridícula. O sangue de um animal morto vai me proteger? Sim, o sangue de um animal morto iria proteger aquelas famílias no Egito, às vésperas de serem libertos, de saírem da escravidão de 430 anos. Aquelas pessoas, elas precisavam ser obedientes às instruções de como montar o cardápio. Mas elas também precisavam confiar que o sangue daquele animal seria suficiente para protegê-los, para livrá-los, para que a última praga passasse por cima, que é a ideia da palavra Páscoa. Páscoa tem a ver na língua hebraica, na cultura hebraica, na instituição dessa festa, tem a ver com passar por cima, com pular, não entrar naquela casa, não trazer aflição para aquela casa. Aquelas pessoas tinham que confiar. Talvez você ache essa história ridícula, mas eu fiquei pensando, imagine se hoje nós soubéssemos que daria certo passar sangue de animal nas nossas portas para que nenhum de nós fôssemos contaminados pelo Covid-19. Você faria isso? Aquele grupo de pessoas, aquelas famílias reunidas lá no Egito, elas fizeram isso. E os seus filhos foram poupados. Os seus filhos primogênitos, os mais velhos, eles foram poupados porque eles confiaram. Mas essa primeira Páscoa, ela não envolve apenas obediência, ela não envolve apenas confiança, mas ela envolve também atitude. No texto que lemos, aquelas pessoas elas são orientadas a comerem aquela refeição com algumas atitudes. Coma vestido para a viagem, coma com as sandálias nos pés, coma com o cajado na mão, comam sem enrolação. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei que uma vez eu e Kátia, nós fomos visitar alguns amigos e a conversa ficou tão gostosa, tão boa, nós chegamos lá para o café, esse café virou almoço e esse almoço foi repetido no jantar e a gente acabou saindo da casa desses amigos muito tarde. Nessa primeira refeição não podia ser como o brasileiro faz. Nessa primeira refeição não podia ter muito papo. Nessa primeira refeição não podia ter enrolação. Aquelas pessoas, elas precisavam ser obedientes à estipulação do cardápio. Aquelas pessoas precisavam confiar que o sangue daquele animal seria suficiente para protegê-los, para livrá-los, para que o anjo da morte, para que a última praga não atingisse aquela casa. Aquelas pessoas precisavam comer com uma atitude. Daqui a pouco nós nos levantaremos, nós sairemos daqui, nós vamos para um outro lugar, nós vamos para uma outra realidade. A partir daquele momento, a partir daquele dia, aquele grupo de pessoas, aqueles 2 milhões de pessoas, experimentariam uma espécie de ressurreição. Eles experimentariam uma espécie de renascimento. Aquele povo que foi formado como escravo, eles não conheciam uma outra terra, eles não conheciam uma outra realidade, eles não conheciam um outro governo, mas naquele momento eles seriam introduzidos a uma nova terra. Eles seriam introduzidos à terra que Deus preparou para eles. Eles seriam introduzidos a uma terra fértil, a uma terra abençoada, a uma terra que eles podiam plantar, que eles podiam colher. Aquele povo seria introduzido a uma terra sem fermento, sem contaminação, sem sujeira. Aquele povo seria introduzido a uma região nova. Nós podemos dizer aqui que tudo está sendo feito novo.
Aquele fermento do Egito, ele tinha que ficar para trás, ele tinha que ser deixado para trás, ele tinha que ficar lá no Egito. Aquele povo, ele está sendo introduzido a um novo governo. Agora é o governo de Deus, não é mais o governo de Faraó, não é mais o governo das autoridades do Egito, que oprimem, que pisam, que massacram pessoas. Não, a realidade agora é do governo de Deus. Faraó ficou para trás, Faraó foi humilhado, Faraó ficou. No texto de Êxodo, capítulo 12, quando nós olhamos lá para o verso 31 e 32, o texto bíblico diz para nós que quando a última praga, a 10ª praga, ela vem sobre o Egito e os primogênitos começam a morrer, Faraó chama Moisés e Arão e pede para que rapidamente aquele povo seja tirado do Egito. Ele pede para que aquele povo saia depressa, sem demora, mas ele também pede que vocês me abençoem. Ele é derrotado, ele é humilhado. O povo de Deus está sendo introduzido a uma nova terra, será introduzido a uma nova terra, ele está sendo introduzido, será introduzido a um novo governo, mas eles também estão sendo introduzidos a uma nova realidade, a realidade com Deus. É a partir da realidade de Deus, é a partir da realidade de que Deus está presente, que eles deverão interpretar as suas circunstâncias, interpretar aquilo que eles vão viver nessa nova terra. É a partir da realidade de que é Deus quem luta pelo seu povo, que esse povo vai ser conduzido, vai ser orientado, vai entrar nessa nova terra, nesse novo governo, nessa nova realidade. Deus luta pelo seu povo, Deus acompanha o seu povo. Os muitos deuses que haviam no Egito foram derrotados, eles foram desmascarados, eles foram quebrados. A realidade do povo de Deus agora não tem a ver com muitos deuses, mas tem a ver com um único Deus. O Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano sobre a terra, Senhor de toda a terra. Eles estão sendo introduzidos a uma nova realidade. Antes de amanhecer lá no Egito, tem choro, tem lamento, tem dor. Êxodo, capítulo 12, verso 30, fala sobre isso para nós, traz isso para nós. Tudo seria transformado. Tudo seria transformado para Israel por conta de uma nova terra, por conta de um novo governo, por conta de uma nova realidade. Mas tudo também seria diferente lá no Egito, com os filhos mortos, com pessoas abatidas, com uma terra devastada. Em Êxodo, capítulo 15, nós nos deparamos com algo que causa um grande contraste entre o choro, o lamento e a dor no Egito e a felicidade desse novo povo. Êxodo, capítulo 15, nós lemos aquilo que é conhecido por Cântico de Libertação, Cântico de Moisés, e o texto diz assim, Êxodo 15, verso 2, o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é meu Salvador, é o meu Deus, eu o louvarei, é o Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, Javé é o seu nome. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas, quem é como Deus? Com teu fiel amor, conduzes o povo que resgataste. Com teu poder, o guias a tua santa habitação. Tem choro no Egito, mas tem alegria para um povo que está sendo introduzido a uma nova terra, a um novo governo, a uma nova realidade. A Páscoa não é apenas uma simples refeição com cardápio estipulado. A Páscoa é mais. A Páscoa marca a libertação de um povo, tirando esse povo de uma terra sombria, de uma terra de opressão, de uma terra de luta. Queridos, eu estou falando aqui apenas da primeira Páscoa. Mas há uma Páscoa perfeita, uma Páscoa plena, realizada em Jesus Cristo. Jesus, que João ele vai chamar de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Uma Páscoa perfeita será plenamente realizada em Jesus. Jesus que Paulo chama de nosso Cordeiro Pascal. Quando nós olhamos para essa Páscoa perfeita, realizada em Jesus, ela também nos envolve a respondermos a essa Páscoa com confiança. A confiança de que o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos livrar, para nos libertar. O sangue de Jesus, ele precisa nos cobrir. Eu preciso confiar nisso, você precisa confiar nisso, mas precisamos por quê? Por causa dos nossos pecados, porque nós somos herdeiros do pecado, porque os nossos primeiros pais lá, Adão e Eva, eles pecaram e eles começaram a contaminar toda a humanidade. Nós precisamos ser cobertos por um sangue, não por um sangue de um cordeiro ou de um cabrito, mas pelo sangue de alguém perfeito, e esse alguém perfeito é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos confiar que o sangue de Jesus é suficiente e capaz para nos cobrir. Mas a Páscoa, essa perfeita Páscoa, ela também nos envolve a respondermos com obediência. Não com aquela obediência em que eu preciso fazer tudo certinho, eu preciso fazer tudo direitinho para Deus me receber, para Deus me aceitar, para Deus me achar digno. Não, isso é impossível. A obediência que nós precisamos ter é uma obediência que tem a ver com reconhecimento amoroso, que tem a ver com eu entendo o que Deus fez, Ele deu o Filho dele por mim, Ele deu esse Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, Ele deu esse Cordeiro Pascal para morrer no meu lugar, para derramar o sangue dele, para que eu fosse coberto. Eu entendo o que Ele fez e então eu respondo a Ele com uma obediência amorosa. Não como uma obediência servil, de que eu vou fazer tudo certinho para que Ele então veja em mim mérito. Não é disso que se trata. Essa Páscoa perfeita, ela nos faz responder também com atitude. Ela nos envolve com atitude. Nós precisamos agora agirmos como esse povo que foi tirado das trevas, foi transportado para o reino do Filho de Deus, Filho que Ele tanto ama, como nós lemos lá em Colossenses capítulo 13, livro que nós temos estudado na igreja. Então, queridos, aquilo que acontece com Israel lá atrás, ele se repete conosco. Eu preciso confiar no poder de Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Eu preciso obedecer a Ele como resposta obediente de que eu o amo, de que eu entendo, de que eu valorizo o que Ele fez por mim. Então o que Ele mandar fazer, eu vou fazer, porque eu apenas o amo. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu preciso ter atitudes diferentes. Atitudes não mais de uma vida fermentada, não mais de uma vida influenciada pelo Egito, pelas autoridades, não mais, mas agora influenciado pelos valores de Deus, pelo reino de Deus, pela dinâmica do próprio Deus. Queridos, nós olhamos lá para o texto do Êxodo e nós nos deparamos com Deus tirando Israel do Egito. E Deus não tira Israel do Egito para qualquer coisa. O texto de Êxodo, capítulo 4, verso 23, diz que Deus tira o povo de Israel do Egito para que esse povo fosse servir a Deus. O texto de Êxodo, capítulo 5, verso 1, diz para nós que Deus tira o povo do Egito para que o povo fosse celebrar a Deus, fosse cultuar a Deus, fosse adorar a Deus, todo mundo juntos, como nós estamos fazendo aqui, você na sua casa, outros nas suas casas, mas juntos, unidos, em comunidade, como povo de Deus. Quando nós olhamos para Êxodo, capítulo 19, verso 6, o texto bíblico diz para nós
que Israel foi tirado do Egito para que eles se tornassem um reino de sacerdotes, ou seja, para que eles fossem o mediador entre nações pagãs e o próprio Deus. Israel seria aquele canal de testemunho, de fé, de obediência, de compromisso para com aqueles que não conheciam a Deus. Queridos, Israel não foi tirado do Egito para ser conduzido para uma espécie de céu na terra, onde eles ficariam uma harpa sendo tocada por anjos. Não foi isso que aconteceu, não é esse o chamado de Israel, não é esse o chamado para o povo de Deus. Em Cristo, a partir da perfeita Páscoa, eu e você também somos chamados para sermos bênção na vida de outras pessoas, na vida daqueles que não conhecem a Cristo. A partir da Páscoa perfeita, daquela realizada em Cristo Jesus, eu e você somos chamados para sermos reconciliadores. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 e 18, ele diz assim: logo aquele que está em Cristo é uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Muito semelhante ao que está acontecendo com aquele povo, introduzidos a uma nova realidade, introduzidos a um novo governo, introduzidos a uma nova terra. O texto continua e o verso diz assim para nós: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Eu e você não podemos viver as nossas vidas apenas esperando o céu, onde a gente imagina que vamos ficar cantando, ouvindo anjos tocar harpas. Nada disso. Nós fomos introduzidos por Cristo em uma nova realidade. Nós fomos introduzidos por Cristo em um novo governo e a partir disso nós precisamos ter atitudes diferentes. Então, queridos irmãos, queridos amigos, vocês que estão acompanhando aqui a nossa reflexão, meu desejo, minha oração é de que nessa Páscoa, que nessa semana, Semana Santa, que nesse mês de abril, o meu desejo, a minha oração é de que a nossa confiança ela seja renovada. Confiança em Deus, confiança naquilo que Deus fez, confiança naquilo que Deus está fazendo em nós e confiança naquilo que Deus quer fazer através de nós. Meu desejo, minha oração, meu incentivo para você é que nessa semana, Semana Santa, que eu e você sejamos obedientes, que a nossa obediência seja confirmada. Não essa obediência para sermos aceitos. Não, a gente não precisa disso. Em Cristo somos aceitos, mas uma obediência que é resultado de uma resposta amorosa. Eu vou obedecer a Deus porque Ele me ama. Ele pode pedir de mim o que Ele quiser. Eu vou fazer porque Ele já fez algo por mim. Meu desejo é que nessa Páscoa, que nessa semana, que nesse mês de abril, as nossas atitudes elas sejam efetivadas. Que as nossas atitudes como membros de uma nova realidade, membros de um povo, membros de um novo governo, que elas sejam efetivadas. Então, seja generoso, contribua, se importe com o outro, ajude pessoas. Seja esse reconciliador. Você certamente conhece um grande número de pessoas que ainda não foi introduzido a essa nova realidade, ainda não conhecem a Cristo. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento e tenha atitudes que criem para você oportunidades de você anunciar o Evangelho, de você anunciar que existe uma nova vida em Cristo, de que existe a possibilidade de pertencermos a um novo mundo, a um novo governo, a uma nova realidade. Aproveite esse momento para que as suas atitudes sejam efetivadas para a glória de Deus, mas para o bem de cada pessoa com quem você vai ter contato. Então, queridos, esse mês, essa semana, é a semana da confiança renovada, da obediência confirmada e das atitudes efetivadas.
Você é um discípulo de Jesus? Você já foi introduzido a essa nova realidade? Você tem o dever de renovar sua confiança. Você tem o dever de confirmar sua obediência. Você tem o dever de efetivar atitudes. Atitudes que demonstrem quem o seu Deus é. Mas eu sei que talvez algumas pessoas estejam nos acompanhando, estejam nos assistindo e estejam pensando assim, mas eu não faço parte dessa realidade. Eu não fui introduzido a nada disso. O que eu faço? Se você, nessa noite, está sendo tocado por essa palavra, se você quer entender mais daquilo que nós estamos dizendo aqui por meio das músicas, por meio dessa reflexão, eu quero dizer que você pode encontrar apoio. Você pode fazer contato conosco pelo Instagram, pelo próprio YouTube nesse momento, pelo Facebook. O nosso desejo é que Deus nos use a rede, use os discípulos dele para que você entenda que em Cristo você pode fazer parte de uma nova realidade, pode fazer parte de um novo povo, pode fazer parte de um novo governo, aonde tem esperança, aonde tem justiça, aonde tem honestidade, aonde as coisas funcionam. Então, meu desejo é que essa palavra também alcance você. Meu desejo, minha oração por você é que o Espírito de Deus toque no seu coração. Então, nessa noite, você pode dizer assim a Deus: Deus, eu quero fazer parte disso. Deus, eu quero ser introduzido a essa realidade. Eu quero ser introduzido a essa nova vida. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Termino dizendo que nessa semana, Semana Santa, Semana da Páscoa, mês de abril, todos nós temos a oportunidade de renovarmos a nossa confiança, de confirmarmos a nossa obediência e de efetivarmos atitudes que glorifiquem a Deus e faça bem para as pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana plena, repleta, cheia de Deus, que nessa nova semana você seja edificado, mas que você também construa, que você edifique pessoas a partir daquilo que você é, uma nova criação, uma nova pessoa, um discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe.